Mas vamos para a lição de hoje, de número 7. Quem tem aprendido um pouquinho nas nossas aulas, diga glória a Deus. Estamos aprendendo sim, em nome de Jesus. Vamos falar hoje sobre a missão ética da igreja. Eu gostaria já de ler o texto áudio juntamente com meus irmãos, na epístola de 1 Coríntios, no capítulo 10, e o versículo de número 32. Se você tem sua Bíblia, você pode abri-la. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Vamos ao objetivo da nossa lição. Como sempre, são três verdades, 3 pontos que nós precisamos entender aqui hoje. A nossa lição vai descrever os fundamentos da ética cristã. Em que está afirmado a ética cristã? Qual é a base? De onde surge a ética cristã? Em segundo lugar, a gente vai explicar a ética no Antigo e no Novo Testamento. Lembrando que toda a Bíblia é a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto o Novo Testamento. A Bíblia, ela não simplesmente contém a palavra de Deus. A Bíblia toda é a palavra de Deus. E nós vamos falar como a ética cristã aparece no Antigo e também aparece no Novo. Em terceiro lugar, nós vamos conceituar, ou seja, vamos estabelecer um conceito claro sobre o que é o reino de Deus. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 ao 16 e depois leremos também o versículo de número 20. Diz assim: Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Jesus está dizendo, sal existe para ser sal. Nada mais óbvio, né? Parece muito lógico, mas é isso mesmo. O sal existe para ser sal. Então ele diz, se ele perder o sabor, se ele se tornar insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, não serve para mais nada. Se sal não for sal, vai servir para quê? Se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Realmente se torna algo completamente inútil. Versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não dá. Uma cidade estabelecida, uma cidade construída, uma cidade edificada, é impossível a gente esconder ela. Não tem como se esconder uma cidade em um monte. Vamos ao versículo de número 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Jesus está dizendo também que quando você acende uma luz, você não acende uma luz para escondê-la. A gente acende uma luz para clarear. Vamos colocá-la num lugar alto para que ela ilumine a casa. Versículo 16. Assim como a luz é colocada no alto para iluminar, então Jesus vai fazer a conexão. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Tal como o velador é colocado no lugar alto, a luz é colocada no lugar alto, para que brilhe também, nós temos a responsabilidade de tornar nossas boas obras bem visíveis, bem claras, para que o nome do Senhor seja glorificado. Versículo de número 20, Mateus capítulo 5, versículo 20, diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E neste ponto, quando Jesus se refere à justiça, Jesus está se referindo ao comportamento ético, que é justamente o que a gente vai explicar aqui hoje, o que é a ética da igreja, como a igreja se comporta de maneira ética. Mas de antemão Jesus já está dizendo, vocês têm que viver de maneira mais exemplar do que os escribas e fariseus. Vale adiantar um pouquinho da nossa aula que Jesus condenava a hipocrisia dos fariseus. Faziam a coisa certa com a intenção errada. Eles até guardavam alguns pontos da lei, parecia que eles guardavam a lei, exerciam algumas boas obras com a intenção errada, mas eles eram sim modelos em sua sociedade. Jesus vai dizer, vocês têm que ser mais justos que os fariseus, vocês têm que ser mais éticos do que os fariseus. Nós vamos entender isso na nossa aula. Livro de Lucas agora, capítulo 14,
versículo 34, versículo 35. Diz assim, Lucas 14, versículo 34 e versículo 35. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Ou seja, degenerar está falando ele perder suas propriedades de sal. Nem presta para a terra, nem para o monturo, lance fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Lucas 14 está confirmando o que está em Mateus capítulo 5. Evangelho de Lucas, vamos agora para o capítulo 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali, ou ei-lo ali, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Agora Jesus, depois de ele falar de sal e falar de luz, ele vai falar do reino. Nós vamos entender como esse sal e como essa luz estão dentro do reino de Deus. Introdução ao nosso comentário. A igreja, ela tem uma missão ética, é isso que nós vamos estudar. Deus deu uma missão ética à igreja. Jesus confiou essa missão à igreja. Isso se refere da maneira como a igreja vive diante do Estado. O Estado, como eu me refiro, é o regimento do Estado, nossos compromissos como cidadão civil. A missão ética da igreja, do cristão, com a família, como nós nos comportamos dentro da família, e também no conceito de igreja. Uma definição, eu diria, bastante simples do que é ética, está aqui. Ética relaciona-se aos costumes ou práticas sociais de um povo. É claro que podemos descrever um pouco mais o que é ética. Esses costumes e práticas, eles são desenvolvidos com o tempo por um povo. Isso falando da ética secular. É uma ciência que vai se estabelecendo pelo hábito de um povo, pelo hábito de um grupo social. Preste atenção. A ética, ela vai estabelecer sempre limites dentro de um grupo, dentro dos costumes daquele grupo. Alguma coisa, por exemplo, para um determinado grupo de pensamento, ele pode ter uma atitude que pode ser correta, já para outro não ser, porque um grupo se constitui dentro dos seus próprios princípios, daquilo que internamente para eles corretos, daquilo que está dentro do costume de um determinado grupo. Por exemplo, as leis não são iguais em todos os países, ou são? A lei do Brasil é igualzinha à lei, por exemplo, dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália, do Japão? Não. O país que é um grupo social vai moldando dentro da sua cultura a sua própria ética, e dentro do país vai se moldando então aquilo que parece ser certo àquele grupo social. Vamos falar da ética cristã. Como funciona essa ética cristã? Ainda dentro da nossa introdução, de forma bastante simples, esses costumes e esses hábitos que estão relacionados à ética vão determinar dentro de um grupo aquilo que é certo, aquilo que é errado. E agora nós trazemos isso, claro, dentro da ética cristã, aquilo que é correto, aquilo que não é correto. A ideia da ética é basicamente tirar os meios termos, e eu diria até que em partes a ética, em algumas vezes, ela vai contra o consenso ou o bom senso. Fato é, comprovado, que o ser humano não sabe viver pelo bom senso. Não sabe. A prova disso é que a gente precisa colocar lombada na rua, precisa colocar semáforo, precisa colocar placa, é ou não é? Porque se simplesmente explicasse para o indivíduo, está aqui a chave do seu carro, você pega ele e só dirige certinho, toma cuidado, tá? Segue o bom senso. Será que vai dar certo? Será que ele vai respeitar quando ele chegar num cruzamento, numa interseção? Dificilmente. Até tendo lei, tendo semáforo, tendo radar, tendo placa, existem acidentes, porque há alguns que são imperitos ou imprudentes. Então o ser humano não sabe viver sem limite. Tem que ter um limite que estabeleça isso é certo e isso é errado. Até aqui pode, até aqui não pode. Isso você faz, isso você não faz. Isso é ética cristã. Ela molda, nos princípios de uma vida plena para os valores morais e espirituais. Isso dentro do conceito cristão. Para nós cristãos, a ética, ela vai nos moldar, vai nos modelar, vai nos preparar para vivermos de forma exemplar nos dois sentidos.
tanto na vida moral, que é a nossa conduta comum, secular, teremos um exemplo moral de vida e também um exemplo espiritual. A Bíblia vai nos esclarecer, vai nos mostrar como nós devemos viver, como nós devemos agir, para que sejamos então plenos exemplos daquilo que é correto dentro do mundo. E de onde é que vêm esses princípios para nós obedecermos, para nós seguirmos e formar a nossa ética? Está aqui, Sagradas Escrituras. É isso que rege a ética da igreja. Diferentemente do mundo, que simplesmente a ética secular segue o costume. Presta atenção que coisas que não eram certas antes para a sociedade, hoje já são certas. Algumas coisas, você que tem um pouquinho mais de idade vai lembrar. Algumas coisas eram completamente abomináveis na sua época, hoje é comum na sociedade, é ou não é? Não vou nem dar muitos exemplos, mas você sabe que tem coisas que se abominavam antigamente, todo mundo se escandalizava. Hoje em dia está explícito nas ruas, sim ou não? Se tornou comum dentro de uma ética desse mundo. Agora a palavra de Deus, ela não é modelada pelo tempo. A ética cristã, ela é absoluta, é fixa, ela não se relativiza, ela está simplesmente fixada onde? Na Escritura, na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso norte. O que a Bíblia fala que é certo, e aquilo que a Bíblia fala que é errado, não tem como negociar. A Bíblia é a fonte da nossa ética, e nós temos também a presença do Espírito Santo, que é o nosso instrutor dentro das Sagradas Escrituras. Presta atenção, o Espírito Santo é o nosso instrutor das Sagradas Escrituras. Algumas pessoas dizem que são guiadas pelo Espírito Santo, mas elas se divergem das Escrituras. Presta atenção, o Espírito Santo nunca vai divergir das Escrituras. Jesus disse, ele testificará de mim. E Jesus fala, as Escrituras também testificam de mim. Então o Espírito Santo testifica da palavra de Deus. Nunca o Espírito Santo vai falar uma coisa que não está na palavra de Deus. Então nós temos já a palavra de Deus para nos orientar, e temos também a ação do Espírito Santo, que vai nos conduzir dentro desses princípios, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola, nos dá o norte certo para vivermos uma vida que agrade ao nosso Pai Celestial. Não esquece das Escrituras, não esquece da palavra de Deus. Tópico de número 1. Vamos entender da ética cristã. Presta atenção. Onde está a nossa base? Está no caráter de Deus. O caráter de Deus é a base para nós. Deus reflete o seu caráter moral em nós, e isso é esclarecido para a gente através da Bíblia. A Bíblia revela para nós o caráter de Deus moral. Quando Deus dá uma lei ao seu povo, estamos falando isso no Antigo Testamento, o que Deus está fazendo com essa lei? Se o Novo Testamento vai deixar bem claro para nós que a lei nunca teve poder de salvar, então o que Deus pretendia em dar uma lei ao seu povo? Através desta lei que nós encontramos no Antigo Testamento, nós encontramos princípios divinos que norteiam o comportamento humano. Era justamente o que Deus estava fazendo. Se você observar o mandamento 1 ao mandamento 4, Deus está falando do relacionamento do homem com ele, com Deus. Se você pega o mandamento 5 ao mandamento 10, que são 6, você vai perceber que Deus está falando do comportamento correto do homem para com o seu semelhante. Então sempre foi esse o propósito de Deus com a sua lei: nortear, guiar o seu povo numa conduta correta, num comportamento correto. Uma vez que, olhando o contexto em que eles recebem esta lei, a gente vai ver que eles estão saindo de onde? De onde é que o povo está saindo quando eles recebem a lei através de Moisés? Eles estão saindo do Egito. Ficaram 400 anos no Egito. Automaticamente a cultura do Egito está, mesmo que indiretamente, influenciando o povo de Israel. Então Deus agora vai determinar a sua lei ética. Do 1 ao 4, Deus determina como eles se relacionariam com ele, com Deus. E do mandamento 5º ao mandamento 10º, Deus vai estabelecer o comportamento deles com o seu semelhante. É importante a gente lembrar, já falei dos fariseus, pessoas que aparentemente seguiam à risca a lei. Na verdade eles não seguiam à risca a lei. Jesus condenava a hipocrisia dos fariseus. O problema não é que eles
não deveriam cumprir a lei. Principalmente eles, dentro do contexto judeu, era natural um judeu guardar a lei, guardar os mandamentos, obedecer os 10 mandamentos. O problema era a hipocrisia desses homens. Primeiro, faziam para se aparecer. Segundo lugar, ensinavam aquilo que não viviam. Jesus condenou os fariseus e os doutores da lei de uma forma veemente. Você pode ler na tua casa, livro de Mateus capítulo 23. Jesus condena a hipocrisia descarada dos fariseus e dos doutores da lei. Primeiro, só faziam para se aparecer, não faziam porque amavam a Deus, e a nossa obediência a Deus tem que ser por amor a Deus. E em segundo lugar, quando eles pregavam aquilo que não viviam, também estavam sendo hipócritas. Jesus disse que eles colocavam largos fardos sobre as pessoas, mas fardos que eles não obedeciam, de maneira que então eles guardavam a lei de forma hipócrita, demonstravam uma espiritualidade hipócrita, parecia que era, mas não era. Hipocrisia parece ser, mas não é. Eles mostravam uma espiritualidade que não era verdadeira, e também mostravam uma vida material, um relacionamento com as pessoas, uma educação com todo mundo, mas que na verdade não passava de uma hipocrisia. Isso não agradava a Deus. Jesus vai mostrar para nós, esse é o objetivo de Jesus, mostrar agora a nova perspectiva das normas éticas e morais do Antigo Testamento. Jesus, ele diz: eu não vim destruir a lei, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E quando ele cumpre essa lei, sendo ele a justiça de Deus para nós, ele está mostrando, eu diria, não simplesmente uma nova perspectiva, mas a única perspectiva que Deus sempre esperou dos seus filhos. Jesus vai ampliar o entendimento sobre a lei, a compreensão sobre a lei, pois o Novo Testamento, ele é a continuação da revelação de Deus, daquilo que Deus começou a revelar aos seus filhos através da lei, a antiga aliança, e que vai ficar esclarecido agora através de Jesus Cristo, através do Novo Testamento, através dos evangelhos, através de Atos dos Apóstolos, através também das epístolas. Jesus vai esclarecer para aqueles homens, para aquelas pessoas, o verdadeiro sentido da lei de Deus. Jesus dizia aos fariseus: vocês obedecem toda a lei, mas vocês não cumprem o principal objetivo da lei, que é o amor. Jesus vai dizer: vocês prezam pela aparência do cumprimento da lei, mas vocês não se atentam para a essência da lei, para o verdadeiro conceito da lei, que não está somente na aparência, mas está naquilo que está nos nossos corações. E Deus conhece não somente aquilo que está no nosso exterior, mas também conhece o nosso coração. Preste atenção, dentro dessa base ética da igreja, nós entendemos que em Deus nós temos a ética perfeita. Isso é o caráter de Deus para nós, a fonte de toda a ética. O verdadeiro caráter, o caráter perfeito, está em Deus. Salmos de número 90 e o versículo de número 2 vai falar sobre o seu caráter como Criador. Antes que tu formasse a terra, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus vai mostrar o seu caráter perfeito como Criador e como aquele que é eterno, aquele que existe por Ele mesmo, aquele que existe antes de todas as coisas. Deus, em seu caráter perfeito, Ele vai também se revelar aos homens no Antigo Testamento. A Abraão, por exemplo, Ele se revelou como um Deus, como um ser pessoal. Pastor, o que é um ser pessoal? É um ser que se relaciona. Deus não é um Deus assim que fica distante do homem, que só fica olhando de longe, não. A Bíblia nos fala que Abrão, depois transformado em Abraão, depois chamado de Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus. Abraão começou a andar com Deus, caminhar com Deus pela fé, de maneira que agora Abraão não simplesmente conhecia Deus, mas ele era amigo de Deus. Deus se revelou a Abraão como um Deus pessoal, como um Deus que se aproxima do homem. A vontade de Deus em todo tempo, mesmo com o seu caráter santíssimo, sempre foi estar próximo do homem, sempre foi revelar-se ao homem. E é isso que nós vemos através da vida de Abrão, depois Abraão.
Em Moisés, nós vemos Deus revelando o seu caráter a Moisés, a sua moral a Moisés. E a Moisés nós vemos ele se revelando como Deus eterno, onipotente. Quando Moisés tem um encontro com Deus na sarça ardente, livro de Êxodo, capítulo 3. Moisés vai perguntar: Senhor, o que eu vou dizer para o povo judeu? Quem foi que me apareceu? Deus diz: diga para ele que o eu sou. Eu sou é aquele que existe eternamente. Eu sou é o eterno, é o todo-poderoso, é o Shaddai, Adonai, é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos exércitos. Deus revela o seu caráter perfeito, Deus revela a sua grandeza aos homens. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Deus sendo este Senhor, este ser pessoal e ético. A Bíblia nos mostra que Deus está atento às atitudes do homem. Deus é santo e perfeito, Criador, poderoso, eterno, relacional. Ele está atento àquilo que os homens fazem. Livro de Deuteronômio, versículo 6, 18. Nós vemos Deus dizendo: e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda. Esse era o mandamento de Deus. Em 1 Crônicas 2:7, nós encontramos a palavra de Deus. Os filhos de Judá foram Er, Onã e Selá. E Er, o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Quando Deus se revela ao homem, como eu já disse, Deus vem ser conhecido do homem. Deus revela o seu caráter santo e perfeito, seu caráter poderoso. O objetivo de Deus, que nós, ao conhecê-lo e caminhar com ele, conhecer a sua palavra, é que nós nos assemelhemos a ele, nos tornemos como ele. É isso que a palavra nos revela. E Deus, ele mostrando a sua grandeza, mostrando a sua glória, mostrando o seu caráter, ele mostra também ao homem aquilo que é correto. E Deus espera que nós o obedeçamos, que nós o cumpramos. Deus está atento àquilo que o homem faz dentro dos seus princípios éticos e morais. Em segundo lugar, dentro da base ética da igreja, Deus revela os seus atributos morais. Pastor, o que é um atributo de Deus? Os atributos de Deus mostram quem ele é na sua natureza, no seu caráter. Nós podemos falar da santidade de Deus, podemos falar da perfeição de Deus. O nosso material aqui destaca 3 desses atributos de Deus: a justiça, a misericórdia e o amor. Presta atenção, esses 3 atributos de Deus que nós temos aqui no nosso manual bíblico, eles estão completamente relacionados. Por quê? A justiça de Deus é o julgamento perfeito de Deus. O homem, na sua natureza, ele jamais passaria no julgamento de Deus. Romanos 3:23 nos fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Era só isso que a gente merecia, era só isso que a gente tinha, mais nada. No julgamento perfeito de Deus, nós estamos condenados. Mas agora Cristo vem e cumpre a justiça de Deus. Ele manifesta a justiça e cumpre a justiça, conforme Romanos capítulo 1, versículo 17. A igreja agora pode apregoar esta justiça em Jesus, porque essa justiça que está em Jesus, ela estará também sobre aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Esta justiça de Deus é derramada sobre aqueles que recebem Cristo, os quais se tornarão então justificados por Deus, não pelos seus méritos, não pelas obras. Nossas obras nunca poderiam nos salvar, porque nunca nós também poderemos cumprir a lei de Deus. Cristo cumpre a lei de Deus, Cristo satisfaz a justiça de Deus, e agora então nós podemos alcançar a misericórdia de Deus. Alcançamos a misericórdia, a piedade de Deus, que nos traz também o seu amor. Nós nunca poderíamos alcançar este amor se não fosse através do ato de Jesus Cristo. É o canal do amor de Deus que expressa o atributo da misericórdia e nos possibilita a receber este amor e viver conforme este amor. Quando já receber este amor na sua vida, por favor, levante sua mão e glorifique o nome do Senhor. Quando você entende que você é alvo da misericórdia de Deus, Ele está sobre a sua vida, e o amor de Deus está sobre você, e por isso eu e você estamos aqui nesta noite para adorar e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Tópico de número 2: as características dessa ética da igreja. Presta atenção, o sistema ético de Jesus é o maior sistema de todos os tempos, porque o sistema ético de Jesus
não é humano, mas é a do reino dos céus. Nós já falamos que o reino de Deus está no presente, também está no futuro. No presente, como este reino acontece? É Deus predominando sobre um povo. Quais são as 3 características principais deste povo que está no reino de Deus? É um povo remido. Remissão nos fala de readquirir, de recomprar. Nós não éramos mais de Deus, porque estávamos vivendo conforme o pecado. Cristo nos compra com o seu sangue, Cristo nos adquire com o seu sangue. Então nós somos remidos. O povo remido está no reino de Deus. Este povo que foi comprado por Jesus é submisso a Jesus, é submisso à vontade de Deus, está disposto a obedecer a Jesus. Este povo do reino de Deus são súditos de Deus, guarda os mandamentos deste Deus, tem prazer na palavra deste Deus, tem prazer na palavra do rei deste reino, e por isso este povo se torna um povo autêntico, pois ele carrega as marcas deste reino. É um povo inconfundível, é um povo que se destaca, é um povo que traz as marcas do maior de todos os reinos da história. É o reino indestrutível, é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem nesta noite se identificar como súditos do reino de Deus? Por favor, glorifique ao Senhor, glorifique ao rei deste reino, glorifique ao Senhor deste reino. Este reino está plantado em nossos corações. Não é um reino que tem um rei com uma coroa, que tem... Não. Está em nossos corações, e Cristo reina em nós. Ele aparece de dentro para fora. O reino de Deus começa em nós, dentro, nosso coração. O nosso coração é dominado por Deus, é dominado pelo Espírito Santo. Deus começa a reinar dentro de nós. A igreja errou muito tempo. Quando eu falo igreja, eu falo dos crentes. É claro que os crentes são a igreja. Errou porque achava que o reino de Deus começava de fora para dentro. Aí a gente encheu de pessoas que não entendiam o que era o reino de Deus. Achou que o reino de Deus era o exterior, quando o reino de Deus começa dentro, começa no coração. E automaticamente, uma vez que o nosso coração ele é comandado pelo Espírito Santo, aí sim, aí vai acontecer uma mudança completa em nosso comportamento. Uma vez que o nosso coração é dominado pelo Espírito Santo, estamos inseridos neste reino, automaticamente, de forma clara, o nosso comportamento também vai ser diferente. Começa por dentro e atinge também o nosso exterior. As nossas ações agora, uma vez que está dentro de nós, está em nosso coração, agora então as nossas ações vão manifestar que nós somos deste reino. A gente não pode começar pelas ações. Eu vou fazer algumas ações para mostrar que eu sou do reino de Deus. Se a gente fizer isso, nós vamos ser fariseu, vamos ser doutor da lei, vamos ser hipócrita. Não é o que Deus quer da gente, não é o que Deus espera da gente. Nós não começamos com as ações. Eu já sei o que tem que fazer para mostrar que eu sou crente. Eu já entendi, eu tenho que fazer isso. Não. O reino de Deus começa dentro do nosso coração. Deus começa a dominar nossos sentimentos, Deus começa a dominar nossas emoções, e isso é algo que vai acontecendo, vai fluindo naturalmente. Não é um esforço humano, é o poder do Espírito Santo em nossa vida. Quando Ele nos domina, a nossa atitude começa a ser diferente, e nós podemos brilhar, nós podemos ser o sal dessa terra. Para a gente terminar, terceiro tópico, a ética da igreja exemplificada por Jesus. Jesus vai pegar 2 exemplos para falar sobre ética. Primeiro, ele vai usar a figura do sal, que está em Mateus capítulo 5, versículo 13. Nós podemos dar pelo menos 4 finalidades para o sal. Preservação. Lembrando que naquela época eles não tinham refrigeradores como nós temos hoje para conservar os alimentos. Então isso era feito através de sal. Colocava-se muito sal e o alimento se preservava por um tempo. Este sal também no tempo de Jesus, como também nos dias de hoje, tem a figura do sabor, aquilo que dá sabor a um alimento. Este sal também tem o sentido de equilíbrio e também o sentido da influência. Preste atenção, o verdadeiro cristão, aquele que foi salvo por Jesus Cristo, ainda que ele esteja no mundo cheio de pecado, ele vai ter pureza no seu comportamento, ele vai ter pureza na sua atitude, ele vai fazer a diferença, ele vai ser santo na sua maneira de se comportar, na sua maneira de se portar diante de tudo e de todos. O sal da igreja é manifesto à medida que os cristãos que estão dentro da igreja e que estão inseridos dentro de um mundo, no mundo corrompido, no mundo que é pervertido, está degradado, está cada dia mais destruído, este cristão ele faz a diferença.
Isso é ser sal dentro do mundo, isso é ser sal do mundo, isso é ser o sal da terra. Nós temos o poder do Espírito Santo que está sobre nós, e este poder nos possibilita haver uma vida pura nesse mundo. Esse Espírito que está em nós, lembrando que o Espírito de Deus é o Espírito Santo, e que vai testificar essa santidade na nossa vida. Não é uma santidade hipócrita, não é uma santidade daquilo que a gente vai querer fazer para mostrar que é santo, não. É uma santidade que vem do Espírito em nós e nos possibilita viver de maneira santa, separada neste mundo. E à medida que nós vivemos debaixo do poder do Espírito, nós também influenciamos aqueles que estão à nossa volta. Sal é agente influenciador. Eu já dei o exemplo aqui em outros dias. Você coloca o sal na carne, não é o sal que pega o sabor da carne, é a carne que pega o sabor do sal. Você coloca o sal no arroz, não é o sal que fica arrozado, é o arroz que fica salgado. Você coloca o sal no feijão, não é o sal que fica enfeijoado, mas é o feijão que fica salgado. Assim é o mundo, assim é o cristão no mundo. Nós estamos no mundo errado, no mundo sem valores moral, sem conduta moral correta, mas o cristão, ele não é influenciado, ou pelo menos não poderia ser influenciado pelo mundo. É o cristão que faz a diferença. Onde ele chega, ele mostra a diferença. Onde ele chega, ele influencia. Todo mundo está agindo errado, mas ele age certo. Todo mundo faz o contrário, mas ele vai na direção correta. Eu e você fomos chamados não para ser influenciado. O apóstolo Paulo vai falar na epístola aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformado pela renovação do vosso entendimento. A igreja de Cristo influencia essa terra. É a igreja de Cristo que influencia essa terra, através do poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Quando nós falamos de santidade, a figura da luz usada por Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 14 até o versículo 16, nos fala simplesmente de uma coisa: santidade. É quando nós refletimos o Evangelho através do nosso testemunho. Santidade não é uma coisa que a gente fala muito, não. Santidade é uma coisa que a gente vive. Santidade não é uma coisa que a gente fica expressando, falando. Santidade é coisa que a gente vive. Fariseu pregava a santidade, mas não tinha nada de santidade. E Jesus está dizendo: você é luz. Luz é colocado num lugar alto para aparecer. Então através de suas obras o mundo vai glorificar a Deus. Daremos testemunho de Cristo. Eu já falei aqui muitas vezes: o mundo não conhece Jesus, o mundo conhece nós. O mundo não vê Jesus, o mundo vê eu e vê você. As nossas obras precisam testificar Jesus. Nossas obras precisam testificar a salvação. As nossas obras têm que testificar a verdade. As nossas obras têm que testificar a transformação que o Espírito Santo já causou em nossa vida. O mundo vai olhar para nós, vai notar a diferença. Não tem como se esconder. Santidade não dá para esconder, não. Ela não é hipocrisia, você não fica falando, não. Mas alguém que vive em santidade é notado. Quem vive em santidade não precisa colocar uma faixa aqui no peito: eu sou o crente mais santo dessa igreja. O crente que é a luz deste mundo, ele não tem como não ser percebido. A luz vai aparecer. A luz vai aparecer. Alguém vai olhar para você e vai dizer: você parece que é crente, hein? De qual igreja que você é? Você não é da igreja de Deus Amor, não? Olha, eu notei que você, sei lá, eu olhei para você assim, eu notei alguma coisa diferente, sua maneira, alguma coisa em você diferente. É a luz do Espírito Santo. É o cristão sendo aquilo que Deus quer que ele seja. E o que Deus quer que eu e você sejamos é o sal dessa terra, aquilo que influencia, e a luz desse mundo, aquilo que brilha, aquilo que aparece. E o nome do nosso Pai é glorificado quando este mundo, mesmo perdido, quando este mundo, mesmo nas trevas, eles olham para nós, eles veem as obras de Deus em nós, eles veem o testemunho do Evangelho em nós, eles passam a crer na redenção de Deus, eles passam a crer na salvação de Deus, eles passam a crer no amor de Deus. Eu e você somos as verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus. Não deixe de brilhar, não deixe de brilhar através de nossas palavras, atitudes, onde nós estivermos, seja em casa, no trabalho, no colégio. Nós somos chamados para uma coisa só: brilhar. Brilhe, deixe a luz do Espírito Santo brilhar sobre a sua vida. Conclusão para a gente terminar: a igreja deve expressar
no seu comportamento, ou seja, na sua vida. Isso é a ética da igreja, a ética que Cristo viveu e ensinou. Cristo viveu um padrão de santidade. Cristo fez a diferença em seu comportamento. Cristo fez a diferença em suas palavras. Cristo fez a diferença em seus relacionamentos. Cristo não somente pregou o amor, mas Ele viveu o amor. Cristo não simplesmente pregou a santidade, Ele viveu a santidade. É isso que eu e você, sendo igreja de Deus, nós devemos fazer. Seja em nossa vida particular, seja no nosso oculto, no nosso secreto, naquilo que ninguém está vendo. No momento que nós estamos sozinhos, longe dos olhos do nosso pastor, dos nossos amigos, da nossa família, nós também expressamos a nossa santidade. Seja dentro da nossa família, dentro da nossa casa, nós somos luz dentro da nossa casa. No comportamento com o nosso cônjuge, com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos filhos, nós exercemos a santidade e brilhamos. Somos sal. Da maneira como nós nos comportamos com o nosso dinheiro. Eu sei que tem muito crente que tem problema com dinheiro, não sabe lidar com dinheiro. É necessário nós sermos éticos em nossas responsabilidades civis enquanto cidadãos, e também é necessário nós sermos éticos da maneira como nós nos comportamos diante da sociedade. Quando nós agimos com santidade, nós demonstramos a luz neste mundo. Nós somos influenciadores deste mundo. A maneira como nós nos comportamos neste mundo como igreja pode levar ao mundo a dois comportamentos diferentes. Se as nossas obras são boas, se as nossas obras testificam de Cristo do Evangelho, o mundo vai olhar para nós e vai glorificar a Deus. Mas se o mundo olhar para nós, nós que somos a igreja, nós somos o paradigma da verdade na sociedade. Se o mundo olhar para nós e não ver a luz de Deus, se o mundo olhar para nós e não ver a presença da luz de Deus em nossa vida, então o mundo não terá possibilidade alguma de sair de suas trevas. Nós ganhamos o mundo através da luz de Deus em nosso coração. Nós ganhamos o mundo através da luz do nosso comportamento. Onde quer que nós estejamos, sejamos o sal dessa terra e sejamos a luz deste mundo.